Olá! No Especialista Responde de hoje, vamos falar com o professor Alexandre de Sá Oliveira. Ele é mestre em administração, responsável pelo canal no YouTube Falando de Empreendedorismo e pelo My Project Lab Program, o primeiro laboratório de projetos pessoais do mundo. E ainda atua na docência das disciplinas na área da gestão. Tudo bem, professor? Bem, Vanessa. Vamos às nossas perguntas? Vamos. Professor, para iniciar a nossa conversa, como você vê o processo de construção de uma carreira profissional? Essa pergunta é fundamental, porque muitas vezes, quando a gente fala em carreira, as pessoas geralmente pensam na universidade, né? Que seria, em termos de graduação para mercado de trabalho, seria uma das últimas etapas, né? E uma carreira, na verdade, você constrói, para ser bem sincero, desde a infância. Todo mundo nasce com uma série de talentos, habilidades, facilidades para fazer alguma coisa. O ideal seria que nós pudéssemos observar, né, essas facilidades desde a infância e que isso fosse trabalhado ao longo da infância, da adolescência, para que a pessoa pudesse escolher uma carreira para depois escolher o curso. Né? Então, a construção de uma carreira como ela é feita hoje leva, né, a situações como a que a gente observa em sala de aula. Muitas vezes, alunos que estão ali sem saber por que estão ali. Isso tem um impacto no processo do ensino-aprendizagem, porque eu só aprendo o que eu quero e, para eu querer aprender, eu tenho que estar interessado, né? Se não houver interesse, não há atenção, não há aprendizado. Então, a carreira se constrói desde a infância. Deveria ser assim, né? Agora, para aqueles que já não têm essa oportunidade e começam a pensar em carreira já na universidade, né? Normalmente, as pessoas escolhem o curso para depois escolher a carreira. Isso também não é o ideal, na minha visão, né? Na minha visão, primeiro a gente escolhe a carreira e depois a gente escolhe o curso, para ver quais são os recursos que eu preciso para seguir aquela carreira. Eu penso dessa maneira. Certo, professor. E qual a sua percepção quanto ao mercado de trabalho atualmente? Bom, quando a gente fala em mercado de trabalho atualmente, se eu falasse com você em fevereiro de 2020, a minha resposta seria uma. Em fevereiro de 2021, a resposta é um pouco diferente. Porém, eu quero chamar a atenção, assim, não é muito mais diferente, é um pouco mais diferente. Por quê? Porque no ano passado, das minhas aulas, lá no My Project Lab, eu já vinha chamando a atenção, né, dos meus orientandos, dos meus alunos, para o fato de que, com a utilização intensa de tecnologias da informação e da comunicação, que facilita demais, né? Muitas atividades não precisam de você estar fisicamente no mesmo local. Que isso levaria a uma mudança drástica na forma de você trabalhar. Hoje nós temos, inclusive, legislação, né, que já regulamenta o trabalho remoto, né, e que antigamente não tinha. Essa legislação foi implantada em novembro de 2018. Então, assim, econômica, financeiramente, mais interessante para as organizações, dá mais flexibilidade para o profissional, né? Agora, a pandemia, ela acelerou esse processo. Algo que deveria acontecer, na minha avaliação, no ano passado, em 2, 3 anos, talvez, aconteceu em 10 meses, né? Então, o que isso implica na vida das pessoas em termos de mercado de trabalho? Antigamente, você trabalhava no meio de uma equipe de 5, 6, 10, 20 pessoas e a sua efetividade ou a sua ineficiência era diluído ali no meio da equipe, né? Hoje, você vai trabalhar em casa ou vai trabalhar num coworking, né? E a sua atividade vai ser medida individualmente. Então, para o bem ou para o mal, você vai estar muito mais em evidência para a organização e os gestores do que você esteve quando estava
no meio de outras pessoas. Então, nós vamos começar a ver mais flexibilidade, você vai trabalhar com metas quantitativas e qualitativas, enfim, mais do que nunca as pessoas vão se tornar elas próprias o seu mais importante empreendimento. E aí a carreira ganha um outro enfoque, né? Aquilo que depois nós vamos falar potencializa muito a importância da maneira como você escolhe a sua ocupação profissional. Muito bem. E quanto à preparação para os desafios impostos pelo mercado de trabalho, quais seriam as suas sugestões? Bom, são várias, né? Nós não vamos conseguir mapear todas, mas assim, algumas que eu acho que são importantes. A primeira delas é o seguinte: você precisa conhecer um pouco mais sobre você. Essa história de autoconhecimento, que o pessoal até faz piada, meme aí nas redes sociais, com os coaches, né? Ou psicólogos, isso é um caminho sem volta. Você precisa conhecer objetivamente quais são os seus recursos. Por que isso é importante? Porque se você não conhece os seus recursos, você pode não usar algo que você possui, que às vezes é natural e é um diferencial. Por outro lado, quando você não cumpre esse processo, né, de autoconhecimento, você não detecta ou não identifica aquilo que te falta, para que você possa buscar um complemento de alguma forma, seja pela prática, um curso, uma tutoria, enfim, né, mentoria. Então, assim, essa é a primeira dica, você tem que conhecer melhor você mesmo. Alexandre, como é que eu faço isso? Eu tenho que procurar um coach ou um psicólogo? Não. Você pode perguntar, pensar, primeiro fazer uma auto-reflexão, né? Poxa, o que eu sou bom, né? Eu posso conversar com as pessoas que eu confio e perguntar, escuta, o que você acha que eu sou bom, né? Eu brinco que quando você vai perguntar para as pessoas, não pode perguntar para a mãe, né? Nem mãe, nem avó, porque mãe e avó, nós somos os melhores em tudo. Mas tirando as mães e as avós, vocês perguntarem, né? As pessoas devem perguntar para amigos, parentes, pessoas que você confia em que você é bom. Um aspecto importante é a questão da afinidade. Os recrutadores, né, principalmente para quem pretende um dia trabalhar como colaborador numa organização, os recrutadores eles estão buscando pessoas que têm brilho nos olhos. O que é esse brilho nos olhos? É uma pessoa que tem afinidade com aquilo que ela vai fazer, né? Você não tem como comprar brilho nos olhos e nem usar um filtro na hora de fazer a entrevista, tá certo? O brilho nos olhos é um estado interno. Você está próximo de conseguir algo que para você é muito importante, né? Então, o autoconhecimento eu acho que é muito importante. Outra coisa é o domínio sobre as tecnologias de comunicação, informação e comunicação. Eu sei que tem profissionais que têm alguma resistência quanto a usar aplicativos para reuniões virtuais, lidar com o cliente por meio desses equipamentos, né? Hoje, o profissional, de preferência, ele tem que ter conteúdo publicado na internet, né? Onde ele mostre e fale do que ele é capaz de fazer, enfim, tem que dominar essas tecnologias. Ter uma presença nas redes sociais do ponto de vista profissional. Eu sei que, do ponto de vista pessoal, a maior parte já possui, né? Inclusive, recrutadores hoje costumam consultar as redes sociais, né, para tentar entender o perfil das pessoas, porque nesse processo de carreira a gente sabe que existem profissionais que preparam os candidatos para as entrevistas. Só que os entrevistadores já sabem disso e eles não se baseiam só na entrevista, né? Então tem dinâmicas, eu olho a sua rede social, né, o seu Insta, eu dou uma olhadinha lá no seu LinkedIn, né? Então, seriam essas as dicas principais. Procure conhecer melhor você, quais são os seus talentos, suas habilidades, suas competências, suas afinidades, né? E aprenda a usar ao máximo os recursos da tecnologia digital, porque o profissional vai precisar utilizar. Professor,
E como o profissional deve encarar o autodesenvolvimento continuado? Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, ó, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Qualquer um pode, tá certo? Se for hobby, né, eu posso, por exemplo, querer correr a São Silvestre. Não posso? Posso. Posso me preparar, posso não chegar até o final da São Silvestre, posso correr, mas demorar 6 horas para chegar lá no final, mas eu posso correr a São Silvestre. Agora, se eu quiser disputar uma medalha na São Silvestre, é diferente, né? Eu vou ter que ter o biotipo, eu vou ter que me preparar, né? É uma atividade de alto impacto, exige muita especialização. Assim é em qualquer carreira. Então, assim, ninguém é bom em tudo, ninguém pode ser, aliás, quase ninguém é bom em tudo. Né? A gente tem que tentar entender o que a gente é bom. Por quê? Porque uma coisa é eu escolher uma carreira ou uma ocupação profissional por hobby. Agora, se eu pretendo viver disso, eu tenho que ser um dos melhores. Porque o cliente ele quer o melhor custo-benefício pelo dinheiro dele. Eu quero pagar o mínimo possível e ter excelência, né? Então, assim, eu preciso entender no que eu sou bom, tá certo? Agora, além disso, tem a questão do repertório. Hoje em dia, uma das competências muito valorizadas, né, é a capacidade de solucionar problemas. O que são os problemas? Oportunidades de melhoria, tá certo? Pessoas capazes de propor, identificar as oportunidades de melhoria e propor solução. Isso exige repertório. Não só repertório, quando eu digo, é repertório cultural, repertório técnico, repertório, enfim, conhecimento, informações, o máximo. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas afunilando demais nos temas em que elas se interessam, né? Eu me filio a uma tribo e fico ali dentro como se o mundo fosse aquilo, e não é. Então, assim, o autodesenvolvimento ele tem que ser constante, né? O ser humano nasceu para aprender coisas e fazer coisas com aquilo que aprende, né? Inclusive, esse é o conceito que eu tenho de empreender. Então, assim, o autodesenvolvimento, ele aumenta o meu acervo pessoal, aí eu tenho mais repertório, né? Tenho mais recurso para poder identificar as oportunidades, ou seja, oportunidades de melhoria ou oportunidades para novas conquistas, novos objetivos, né? Então, é fundamental. O autodesenvolvimento ele tem que ser continuado e existem várias formas, né? Inclusive, as instituições de ensino superior estão tentando se adaptar, oferecendo novos formatos para que as pessoas tenham acesso e o EAD cumpre um papel fundamental nesse processo. Professor, agora a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista e a nossa última pergunta é: que dica você daria para um profissional que busca recolocação no mercado de trabalho? Bom, recolocação não quer dizer necessariamente que a pessoa não esteja trabalhando, né? Uma recolocação pode ser alguém que esteja desempregado por alguma razão e esteja procurando se recolocar, ou pode ser alguém que esteja empregado e esteja procurando uma outra ocupação, né? Porque está ganhando pouco, porque não se identifica com o que faz, etc, etc. Bom, assim, ó, trabalho é vida. O que é a vida, né? A vida é o que você faz durante o espaço de tempo que você está vivo. Isso é vida. Todo mundo tem 24 horas. Da pessoa mais simples à pessoa com mais recurso, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. O que muda é como você utiliza suas horas. O trabalho, ele vai ocupar a maior e a melhor parte da vida das pessoas. Nós vamos trabalhar em média dos 18 aos 65 anos, de segunda a sexta, de 8 às 18, no mínimo. Então, a maior e a melhor parte das nossas vidas vai ser ocupada pelo
Trabalho. Nós vamos namorar com pessoas do trabalho, algumas pessoas se casam com colegas de trabalho, vai fazer uma viagem de férias, um colega de trabalho que vai junto, o churrasco, os amigos de trabalho, padrinhos de casamento e padrinhos de batizado, colegas de trabalho. Então, assim, é muito importante essa escolha, né? Então, qual a dica que eu dou? Encare o trabalho como sendo parte da sua vida. Tem um palestrante inglês chamado Mark Burgerham, tem vários vídeos dele no YouTube, e ele diz o seguinte, que você pretender equilibrar vida pessoal com vida profissional não é inteligente isso, porque seja na vida pessoal ou na profissional, é a mesma pessoa que está vivendo. O que você precisa equilibrar são as coisas que você ama fazer com aquilo que você não ama ou é obrigado a fazer, né? Então, o trabalho é uma dessas coisas. Vai ocupar a maior parte do nosso tempo. Então, é muito importante que a gente escolha algo que a gente é bom e que a gente tem afinidade. E aí vai parecer que nem é trabalho, tá certo? Uma última dica. As pessoas podem dizer, mas isso que o Alexandre está falando é romantismo. Na prática, isso não é assim. Eu posso provar que é assim, né? Nós não temos tempo aqui agora, mas o que eu vou dizer é o seguinte, o fato de eu saber o que eu quero, o ponto de partida, né? De onde eu saio até onde eu quero chegar, não é um caminho linear. Ele às vezes é curvo para a direita, às vezes curvo para a esquerda, às vezes ele é sinuoso, às vezes ele é íngreme, né? Eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero, com base em quem eu sou, minhas facilidades, minhas habilidades, minhas competências, minhas afinidades, né? E vou cumprir essa trajetória até chegar lá, né? Eu vou passar por várias etapas, talvez faça coisas que eu não gosto muito, ou que eu não me identifico, mas eu sei que aquele sacrifício que eu estou fazendo, buscando aquele objetivo que eu sei que eu quero, sei por que eu quero, né? Eu sei a importância daquilo para mim. Essa é a dica que eu deixo, Vanessa, para as pessoas que estão nos assistindo. Certo, professor. Nossa entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela tua participação e pelo teu tempo. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer.